Qual foi a principal decisão que você tomou nesses 17 anos que você acha que tem o maior impacto no fato de vocês terem começado lá pequeno e estar hoje com 3.200 funcionários? Eu acho que assim, até um pouco difícil de compreender, mas assim, a decisão de crescer. Poxa, mas todo mundo quer crescer, mas você tem que decidir crescer, porque você tem que pagar o preço. Todo mundo quer emagrecer, mas nem todo mundo quer pagar o preço. Exato. Crescer é a mesma coisa. Por exemplo, se endividar, tomar risco. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. As pessoas mais próximas sabem, acho que agora muita gente vai saber, né? A partir dessa... Tirando no meu grupo interno, eu nunca falei isso para ninguém. Mas assim, teve um dia em casa, lá no início da empresa, apareceu um investidor, não vou citar o nome dessa pessoa aqui, mas ele prometeu, digamos assim, um contexto para a gente, e ele, por esse contexto, ele iria comprar um percentual da empresa e, basicamente, um valor irrisório em dinheiro e um valor razoável à época em facilities, para que a gente pudesse crescer. Então, a primeira coisa que a gente pensou, poxa, vamos diluir o nosso equity para poder receber esse sócio? Vamos. E vamos se utilizar desse facility para poder crescer. Não sou ingrato, pelo contrário, agradeço. Eu acho que se a gente não tivesse passado por isso hoje, nós não seríamos a empresa que somos. Mas aceitar este cheque nessa condição foi uma coisa muito difícil para nós e nós tivemos que pagar o preço por isso. Eu, particularmente, ao final de um determinado período, quando acabou o facility, né, e a empresa não tinha condição de continuar pagando a taxa de consumo de capital que o facility estava impondo, né, então tinha que gastar X por mês, e esse X era o aluguel, era o cafezinho, o papel, a internet, o espaço, toda essa estrutura, né. Então, olha, a gente consegue manter essa empresa com 5 vezes menos esse gasto pelo resultado que ela tem hoje. Então a gente procura esse sócio, ok, mas aí é o seguinte, se quiser sair, tem que comprar a minha parte. Ele fez isso, eu respeito, uma decisão de negócio dele, mas ele sabia que a gente não tinha condição de pagar naquele momento. E eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, eu já tinha trabalhado bastante, graças a Deus eu sempre ganhei bem, mesmo antes de ser empresário, sempre ganhei muito bem. Nesta época, estávamos eu e Maiana na frente dessa situação, e eu tive que tomar uma decisão difícil. Cheguei para minha esposa e falei assim, a única coisa que a gente conquistou ao longo da nossa vida inteira foi essa casa aqui. Tudo que a gente ganhou, você e eu, porque minha esposa sempre trabalhou, pesado, guerreira também, está aqui nessa casa. Se eu quiser sair dessa situação, a gente tem que entregar essa casa para ele e começar do zero. Você topa? Você topa? E ela não piscou, não pestanejou. Assim, vai amor, pode ir. Se a gente perder, a gente começa de novo. Isso é uma parceira. Isso é uma parceira. Vamos. E aí, o que eu fiz? No outro dia eu cheguei no trabalho. Já tinha filhos? Já tínhamos 2. Porque deixa a situação bem mais dramática. Então, cheguei lá, isso foi no final de 2010. A casa, na época, valia acho que R$300 mil. Era o que ele queria pela parte dele. Ele pagou R$100 mil em facility e ele queria 300 mil, 3 vezes mais em um ano. Né? E aí eu peguei a chave da casa, balancei e falei assim, olha, dinheiro é que eu não tenho, mas eu tenho essa casa, você pode mandar um produtor avaliar, ela vale tanto, se você quiser, passa as contas para cá, devolve as contas da empresa e leva a casa. E assim foi. Né? E essa casa, ela foi, digamos assim, a semente, né? O germe de algo que foi muito positivo. Uma das minhas áreas de atuação hoje, está no briefing que eu mandei para vocês, é a área imobiliária. Né? Hoje nós temos uma carteira imobiliária que minha esposa administra, né? Dezenas de imóveis, né? Mas o germe, o capital semente, foi essa casa que ela tocou. E era tudo que nós tínhamos que botar no negócio. Então, decidir crescer é uma decisão difícil, porque você tem que tomar, você tem que ter coragem. E depois que você botou o pé, né, não tem volta mais, você tem que ir, né? Desistir não era uma opção. Não era uma opção desistir, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito significativa, né, para mim, para minha família.
eu sei que pouco mais de um ano depois, aliás, pouco menos de um ano depois dessa situação, dessa casa, eu fiz o meu primeiro milhão. Com 31 anos. Né? Mas eu tive que ter coragem. E com esse primeiro milhão, a gente comprou um terreno e construiu uma casa muito maior, mais bonita. Nós ficamos morando de aluguel naquele meio tempo. Ficamos morando de aluguel. Na verdade, nós ficamos morando de aluguel, pagando aluguel para ele. Olha. Na casa que você passou para ele, pagando aluguel para ele. Pagando aluguel para ele. Na nossa casa lá. Ficamos um ano pagando aluguel para ele, até porque depois que eu vendi a minha casa, eu comprei um terreno, esse terreno eu comprei financiado pela Caixa, e foi construir outra casa. Então, enquanto a gente se mudou para essa casa nova, até foi engraçado, a gente terminou primeiro a parte de cima da casa, que era o que o dinheiro dava, né? Então só tinha vidro na parte de cima, a parte de baixo não tinha vidro. A escada que a gente subia, no projeto era uma escada muito bonita, eu me orgulho dessa escada, uma escada que foi feita em balanço, a coisa mais linda do mundo. A arquiteto projetou, mas eu não tinha dinheiro para fazer a escada na época, né? Então o pedreiro, ele pegou aqueles restos de madeira da obra, sabe? Aí ele fez uma escada ali improvisada e a gente passou mais de um ano subindo. Escada de madeira. Nessa escadinha, não era escada de madeira, era uma escada de resto de tábua de obra, daquelas tábuas cheias de prego e das colunas lá, né? Cara, mas a gente fez com alegria e Deus nos recompensou muito, né? Então, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, né? A decisão de crescer é uma decisão difícil. Todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo quer pagar o preço.